Boa noite, meus amigos, meus irmãos e irmãs. Bem-vindo à Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui de Natal. E hoje, quarta-feira, nós estamos direto com São Paulo, com o nosso irmão Edson Barbosa, o Fábio Dionísio e a dona Beth Lemos, que está aí, Victor Lourenço, mas é porque o celular dela deu um probleminha. Mas eu quero aqui dar uma boa noite toda especial ao meu amigo e irmão Edson. Como é que vai você? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer participar de novo com o pessoal aí do Rio Grande do Norte, os potiguares. Então, é um prazer, é com muita alegria que estamos aqui de novo, Tavares. Imagine a nossa alegria e o nosso prazer em tê-lo aqui de novo. E vamos conversar hoje bastante sobre as chamadas cirurgias espirituais. Mas a nossa irmã Beth também está conosco. Boa noite, Beth. Como é que está você? Tudo bem? Boa noite, Tavares. Boa noite, Edson. Fábio, meus companheiros de jornada. E boa noite a todo o povo de Natal e todo mundo que nos acompanha. Com muita alegria, nós estamos aqui de volta. Estou muito contente mesmo de participar, divulgar um pouquinho a nossa história, explicar para as pessoas como as coisas acontecem. E é uma felicidade estar aqui. Muito bem. Por favor, você poderia fazer a prece para a gente, já que você é uma especialista maravilhosa em prece, querida. Por favor, traga a sua verbe aqui para nós. Já pensou, gente, que responsabilidade é essa, né? Mas vamos lá, vamos aproveitar esses dias maravilhosos que nós estamos passando e as mensagens do Evangelho que trazem tanta paz ao nosso coração, né? E é ótimo conhecer outros trabalhos, reviver algumas histórias e vamos aproveitar esses momentos, então, iniciais, com as palavras da nossa querida orientadora espiritual, irmã Sheila. Em uma das suas mensagens, ela diz assim: serena o seu coração, mas serena o seu coração agora, porque com a mente mais leve, com o coração mais livre, as possibilidades de viver o Evangelho se tornam mais reais. Então, aproveite cada dia com ânimo, com alegria, com tranquilidade, busque essa harmonia dentro de si mesmo, né? Vamos rogar a Deus que permita mais uma vez que os seus enviados, que Jesus, nosso Mestre amado, que Maria de Nazaré esteja sempre conosco, nos abençoando, nos intuindo, junto com os nossos anjos guardiões, com os nossos orientadores espirituais, permitindo que a cada dia nós possamos aprender cada vez mais, aprendamos a olhar para o nosso semelhante, a reconhecer tudo que nós vivemos e passamos através desses nossos irmãos e fazer aquilo que há de melhor em nós, com o coração aberto, com a mente mais livre, permitindo sempre que a espiritualidade possa agir em nós, que essa noite seja uma noite de luz, uma noite de bênçãos e que essas mensagens cheguem ao coração de cada um, suprindo as nossas necessidades e nos auxiliando a crescer. Então, vamos juntos, fazendo uma Ave Maria, abrindo a nossa conversa, o nosso encontro, a nossa live dessa noite, desejando sempre o melhor a todos os que necessitam, todos que nos ouvem, todos que querem melhorar e se aproximar da espiritualidade amiga. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Amém. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Graças a Deus, minha amiga, minha irmã
Beth, adorei Ave Maria, mamãe, a nossa grande consoladora, não é isso, meu amigo Edson? E aí a gente vai abrir o Evangelho para a gente poder ler no capítulo 17. Seres perfeitos, é uma proposta maravilhosa de Jesus, característica da perfeição. E aí está em Mateus 5, 44, 46, 48. E Kardec pinça desse capítulo de Mateus o seguinte, uma afirmativa de Jesus: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa disso tereis? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sedes, pois, vós outros, perfeito, como perfeito é o vosso Pai celestial. E aí, seu Edson, o que é que o senhor teria para me dizer em relação a essa passagem tão linda? Você veja bem, o Evangelho, ele foi nos passado por parábolas, né? E tem realmente esse grande aprendizado. Eu tenho um amigo espiritual que nos assessora, que é o Cacique Tupinambá, e ele diz que a coisa mais fácil do mundo é exercitar o amor. É tão simples, é só se despojar de si e dar de si para o próximo. Ou seja, apanhar do próximo e transportar para o seu coração tudo que o próximo sente e deseja. E você estará despojado dos maiores malefícios que pode ocorrer com o espírito encarnado ou, quiçá, desencarnado. Nós podemos continuar desejando o mal para o nosso próximo ou para o nosso inimigo, mesmo fora do corpo físico. Mas aí, você veja bem como que esses espíritos instrutores, eles nos ensinam que o ato mais simples é o ato de amar, mas também o nosso irmão, ele está na erraticidade desde o ano de 1520. Então, agora, com Mateus, você trazendo, tá? Amar os vossos inimigos, tá? Realmente é um grande aprendizado, um grande ensinamento de Jesus. Por quê? Porque nós só podemos ter algo se nós começarmos a amar os nossos inimigos e começando dentro de casa, tá? Porque o inimigo é aquele que está mais próximo. Nem sempre é inimigo, né? Muitas vezes são espíritos que estão ao nosso lado ou que vieram nessa jornada para nos ensinar, para nos instruir, para que nós possamos chegar à perfeição divina. E aí, Beth, alguma coisa que você gostaria de falar, minha querida? Essa é uma passagem do Evangelho que traz muita reflexão para a gente. Porque sede perfeitos, quem é perfeito nesse mundo, eu sempre pensei desse jeito, né? Nós buscamos, na verdade, esses caracteres da perfeição, né? Então, nós temos que buscar ali algumas virtudes, e às vezes não é tão fácil assim. Nós temos uma briga interna muito grande, mas uma briga valiosa, porque nos faz crescer. E uma das virtudes que eu vejo que as pessoas buscam muito, inclusive eu, é a paciência. Nossa, como é difícil exercitar a paciência algumas vezes. E todas as outras. Mas como é válido você buscar, através do conhecimento e experiências, passar por tudo isso. Muito bem, minha amiga. Muito interessante essas duas colocações sua e do Edson. Edson, eu tenho aqui uma série de perguntas, mas eu já, aproveitando o capítulo que caiu, Seres Perfeitos, ele começa assim, amai os vossos inimigos. No caso das... Isso é uma pergunta nossa aqui da produção, que surgiu agora. No caso, meu amigo, de você que trabalha mais de 35 anos com cirurgias espirituais,
Você já sentiu assim a aproximação quando foi fazer de uma cirurgia de alguém que era um inimigo ou lhe vira como inimigo, ou então você viu dois inimigos numa mesma possibilidade? Já teve esse encontro? Você já presenciou ou de ex-inimigos e agora futuros amigos? Teve alguma coisa nesse sentido nesses mais de 35 anos de vivência da prática mediúnica? Tavares, a sua pergunta é bastante abrangente. E o que eu posso, né, lhe dizer é que nessas jornadas nós temos muitos erros do passado e que nós viemos aqui, nós não somos espíritos perfeitos, estamos a caminho da perfeição, como todos que aqui estão. E o exercício da mediunidade exige o principal dos dons, que é se colocar à disposição do próximo por inteiro e com amor. Ou seja, aquilo que você sente por amor. E já ocorreu, de estarmos atendendo e, pelo canal mediúnico, eu perceber que eu conheço aquela pessoa, o que eu tive contato com aquela pessoa no passado e que tinha realmente algumas agruras. Isso já ocorreu. Mas, com o amparo da espiritualidade, o atendimento prosseguiu, tá? E aí eu costumo deletar e costumo colocar no arquivo morto. Tem gente aí que brinca e quando, principalmente nos trabalhos de cura, quando as pessoas nos procuram, que a gente olha assim e sente através do canal sensitivo de que aquele problema é um problema de karma ou um problema reencarnatório, nós costumamos falar que aquilo lá é um cheque sem fundo de outra vida. Isso de maneira íntima para as pessoas que estão próximas de nós. Ou é a duplicata vencida, que significa que é um problema reencarnatório e que nós nada podemos fazer. Veja bem, isso já ocorreu e isso ocorre. E pode ocorrer a qualquer momento, porque nós estamos aqui na Terra e estamos nos encontrando sempre com irmãos que não nos são caros ou que nós ainda temos alguma recordação do passado. Mas eu costumo deletar, como já lhe expliquei, e seguir para frente. Ou seja, eu sou bastante positivista e deleto e sigo para frente, porque o amor vence. Belíssima essa sua colocação de duplicata atrasada, porque alguns anos atrás eu também, com um médico espiritual, passou uma pessoa e disse: não adianta, isso é duplicata atrasada. Eu digo: meu amigo, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Depois eu vou lhe explicar. Mas deixa o Fábio entrar aqui. Fábio entrou. Meu amigo Fábio. Liga aí o microfone. Ele tá nos ouvindo, querido? Tô ouvindo vocês. Tô ouvindo Maravilha. vocês. Muito bom. Então, eu queria deixar agora, o Fábio, com você e com a Beth e com o Edson, toda aquela possibilidade, porque a proposta de hoje é como é que funciona, não é isso? A cirurgia lá no Recanto Irmã Sheila, antes, durante e depois. Então, vocês que são os especialistas, eu vou deixar que você fique no comando. E a única coisa que eu vou solicitar aqui é que está dando eco, eu não sei se é o meu microfone, eu vou até desligar, mas eu sempre vou colocar quem estiver falando com o telefone aberto. E quem não estiver, eu vou desligando o microfone. Mas a gente vai tentando fazer esse jogo. Meu amigo, o comando é seu. Liga o seu microfone, ô Fábio. Eu acho que seria interessante falar como é que ocorre a reunião desde o começo, né? E eu acho até que a Beth poderia falar um pouquinho a respeito do antes do Edson, né? Na hora que nós estamos aguardando, toda aquela dinâmica que acontece. Se você quiser, eu até falo das fichas, mas se você acha que pode falar, você fala, viu, Beth? Tá bom? Então, Bom, então vamos lá. Muitas coisas acontecem antes de efetivamente as pessoas irem para a sala de cirurgia, visto que algumas nem precisam realmente fazer uma cirurgia
em algum momento, na casa ou fora dela. Bom, existem tarefeiros que chegam muito cedo para abrir a casa, e o preparo da espiritualidade, que nós sabemos bem antes disso, né? A sopa começa 2 dias antes, um dia antes, porque uma das partes da reunião é servir uma sopa no final. Sopa essa que foi ditada pela espiritualidade. Mas vamos lá. A casa é aberta por volta das 6 horas da manhã, onde as pessoas começam a chegar e já tem os tarefeiros prontos para recebê-los. Só que antes de qualquer tarefa desenvolvida na casa, a pedido da espiritualidade, todos se reúnem, todos se preparam com oração, enfim, com tudo que há de melhor em vibrações positivas, prepara o ambiente da casa bem antes. Se o atendimento é sábado, na quarta-feira, quando termina o atendimento, quinta, a casa já começa a ser ajeitada para receber essas pessoas. E as pessoas vêm de todos os lugares, de todas as formas, com problemas diversos, alguns acreditam, outros não. E tem um trabalho que nós desenvolvemos lá também, que chama-se orientação espiritual. Existe uma acolhida, uma orientação para explicar o processo dessa cirurgia toda. Muitos são leigos, e a maioria nem espírita desconhece o que acontece na espiritualidade. Isso por volta de 6h30, 7, por volta das 8, 8h30, o Edson chega, e às vezes ele se recolhe um pouco, a gente sabe que também é por conta de se preservar que as pessoas o veem, querem falar com ele, né? E ele vem já, eu diria, a gente brinca muito, fala que ele está com um pé aqui, outro, a gente não sabe onde, medianizado, acompanhado, já preparado pela essa equipe espiritual para logo mais atender as pessoas. Existe uma primeira parte onde nós iniciamos com uma prece, nos colocamos à mesa, as pessoas que fazem parte disso, e é interessante que os tarefeiros, eles, não é que tem um lugar escolhido ou fixo, mas todos já sabem a sua função, é muito legal isso, não há atropelos, cada um já vai colocando, é natural em todos essa colocação dentro da casa, né, no que fazer e como fazer. Mas uma coisa que eu acho ainda muito interessante é o acolhimento, o esclarecimento, o atendimento a essas pessoas. Então, vem essas pessoas que ou ficaram sabendo porque alguém disse, ou porque entraram no site, ou porque conhecem, ou porque foram levados por alguém. E nós temos um segundo momento, que é um pouquinho mais tarde na reunião, por volta de 10h30, 11 horas, onde chegam, a gente chama de prioridade da prioridade. As pessoas com problemas, eu diria, um pouco maiores do que os outros, que não aguentariam ficar ali na casa o tempo todo, porque é uma reunião que leva o dia inteiro, pelo número de pessoas, e a necessidade da preparação para recebê-las e fazer tudo o que é necessário para cada uma. Então, eles sentam-se ao salão, a gente se une em pensamento, em vibrações positivas, no momento da prece, e logo mais o Edson se coloca à disposição desse atendimento na mesa, onde as fichas já foram feitas. Acho que o Fábio depois fala um pouquinho mais de como funciona essas fichas, onde as pessoas dão um nome, falam dos seus problemas. Essas fichas escritas são levadas até a mesa onde o médium permanece, e quando mediunizado, é de uma rapidez o processo. Então, 200, 300, 400, 500 fichas, às vezes, como eu fico ao lado dele na mesa, eu vou anotando algumas peculiaridades, né? Alguns processos. Porque tem um detalhe, eu não sei se foi dito aqui da outra vez que nós conversamos, mas quando o médium Edson está mediunizado, ele não é consciente, ele não lembra. Então, nós anotamos o que o doutor fala, porque às vezes ele nos passa algumas orientações, pede para que a gente avise o médium sobre alguns detalhes, pede para conversar com o Fábio, pede para que eu passe
algumas orientações ou mensagens, eventualmente, que vêm para algumas pessoas, então algumas são lidas também. E aí o Edson, sentando-se à mesa, ficha por ficha, numa rapidez incrível, ele faz o diagnóstico de cada uma dessas pessoas, e ali ele já passa a orientação espiritual necessária, com os tratamentos individuais para cada uma dessas pessoas, e é um processo muito rápido, às vezes são 200, 300, 400 ou mais pessoas em 50 minutos, 40 minutos, depende do dia. E o que muda mesmo, que eu percebo nessas reuniões, são as vibrações, dependendo do grupo de pessoas que são levadas até lá. Então, a gente sente muito as vibrações mais leves, ou a necessidade de se colocar uma música quando tem algum grupo ou cantor convidado. Então, nós pedimos ou orientamos que eles façam algum tipo de canção diferenciado para manter o equilíbrio. E aí, depois dessa parte, já é por volta de 11 horas, mais ou menos. Normalmente tem-se uma pausa de uns 40 minutos, e no retorno dessa pausa, o Fábio entrega essas orientações uma a uma. É um dos momentos mais bonitos que eu acho na casa, né? Quando os tarefeiros formam aquela fila com uma alegria incrível, e nós chamamos as pessoas pelo nome, vamos entregando essas orientações, e no decorrer da reunião toda, nós vamos explicando como acontece, o que eles podem fazer para auxiliar, normalmente são com pensamento positivo, boas vibrações, entregando-se à espiritualidade, e dentro do salão, nós sentimos a vibração da espiritualidade, é uma coisa incrível, que acalma, que nos deixa sensíveis em alguns momentos também. E aí, após esse momento, na parte da tarde, as pessoas que foram ali identificadas e que necessitam fazer uma cirurgia espiritual são levadas para a sala de cirurgia, onde o médium está lá com uma equipe incrível de pessoas que trabalham com ele também, para auxiliar, e essas pessoas passam por essas cirurgias, tipo o vídeo que foi passado a semana passada aqui, para quem não conhecia como isso funciona, né? E aí a ação do médico, mas a minha parte é lá fora, é no salão, junto com o Fábio, orientando, zelando, mantendo as vibrações do salão para dar possibilidades e condições do Edson executar o trabalho dele com maior facilidade. E é algo muito dinâmico, é algo que nos envolve muito, nos chama atenção sobre, eventualmente, alguma pessoa fica mais ansiosa e precisa de um atendimento mais perto, nós temos equipes prontas para auxiliá-los também, e ali eles recebem toda a orientação possível. A maioria permanece até o final, fica, depois eles buscam essas informações necessárias, aquilo que nos entenderam, e tem uma mesa grande do lado, onde nós pedimos que as pessoas levem uma garrafa de água também, que é a água fluidificada, ela faz parte desse tratamento. Durante a reunião toda, a espiritualidade fluidifica essa água, nós orientamos, ensinamos o que a pessoa deve fazer, como deve fazer, mas o bonito mesmo é que quando chega no final, com incentivo da música, dos cantores ou dos convidados que lá estão, as pessoas estão mais felizes, as pessoas estão mais leves, e as pessoas estão, na sua grande maioria, sem dor. Não a dor que as levou ali. E a dor que eu falo não é a dor física só, não. Tem muitos sofrendo de ansiedade, de solidão, com o mal do século, né? O estado depressivo mesmo, onde por alguns momentos, por algumas horas, existe uma comunhão muito grande e, efetivamente, com o auxílio da música e do evangelho, que é feito durante a reunião também, a pedido da espiritualidade,
nós sentimos que essas pessoas, além de serem tratadas, elas apaziguam, elas amenizam, elas entendem um pouco desse processo todo que é feito ali, tanto que retornam várias vezes até receber a alta, e a gente fica muito feliz com tudo isso. Agora eu passo para o Fábio. Eu acho que seria interessante o Edson ele relatar na perspectiva dele, porque a gente vê ele chegar meio zumbi, ou seja, a gente já sabe que ele está meio para cá, meio para lá, mas eu acho que seria interessante o Edson falar desses momentos, o que acontece durante a psicografia, ele falou um pouquinho na outra vez, e a cirurgia, porque na realidade o homem é da cirurgia, né? É da parte da psicografia, da cirurgia e toda essa parte espiritual. Isso é uma coisa que é muito curiosa para todos nós, inclusive para nós, Edson. Eu acho que agora a palavra é sua. Você está vendo, hein, Tavares, como que é fácil? É fácil. A minha condição ela fica totalmente tranquila, porque o pessoal já sabe, já auxilio. Eu chego lá, simplesmente fecho os olhos, tá? E aí ocorre. Mas o que acontece é o seguinte: nós temos aí o antes, o que está por trás do véu de Ísis, tá? A reunião ela ocorre no local definido, quer seja no Recanto de Luz e Mancheira ou em qualquer outro local. Ela ocorre no local. Mas há toda uma movimentação espiritual anterior à reunião. E isso ocorre 2 a 3 dias antes e vai se intensificando. E, segundo a espiritualidade, envolve uma quantidade imensa de espíritos abnegados, por volta de 800 a 900 espíritos, cuidando dessa parte da segurança espiritual, para que não ocorra infiltrações, para que ocorra o melhor para as pessoas, para que os trabalhadores, os voluntários, sejam de maneira bastante sucinta e até sem perceber, assistidos para que deles saiam o melhor ou a melhor vibração para aquele que nós estamos recebendo vou falar do Recanto de Luz e Mancheira, naquele dia, tá? Ou seja, no dia seguinte. Então, o antes é realmente algo muito lindo e que as pessoas não têm conhecimento. Então, quando eu chego ao Recanto de Luz e Mancheira, então eu já estou realmente acompanhado, tranquilo, sereno e confiante que vai ocorrer e que vai dar tudo certo. Ou seja, porque tamanha é a minha confiança na espiritualidade e em Jesus, porque ele disse: aquele que em mim crer fará o que eu fiz e mais. Então, eu, como sou um homem de fé, eu costumo transmitir que a nossa reunião nada mais é do que um encontro de amor. Então, é assim que ocorre, é assim que se inicia. Aí depois tem toda a parte organizacional. Nós não podemos esquecer que tem a recepção das pessoas, tem aquelas pessoas abnegadas que fazem as fichas, uma a uma, que fazem as entrevistas, e que não aparecem. Tem as senhoras da cozinha, do orfanato, da parte que faz lá o artesanato, tem os passistas, tem as meninas que ficam junto conosco. Olha, meninas, eu tenho menina lá de um pouco mais velha que eu, mas menina é um tom gracioso para que eu fique bem com as mulheres, porque eu não sou nenhum bobo, entendeu? Não.
eu já sei que elas são maioria, e elas sempre ganham, e eu, como não sou muito chegado a entrar derrotado, então eu prefiro elogiar ela. Inclusive o Tavares hoje aí, a hora que deu problema para colocar a rádio no ar, ele já se socorreu de alguém, certo, do sexo oposto, porque realmente ninguém consegue fazer nada se não for as mulheres. Agora estou fazendo uma média, mas uma média verdadeira, tá? Inclusive, o Fábio hoje parece que não está acompanhado, né, Fábio? Deveria estar, né, Fábio? Porque aí você ficaria mais inspirado, entendeu? Não. Então, não vamos esquecer que nós temos a cantina, nós temos o pessoal que está ali. Ah, e outra coisa, tem o pessoal que fica no salão, lá no. Quando as pessoas vão fazer a cirurgia espiritual, pega-se pelo braço, leva as pessoas ao recinto e depois outra pessoa leva até as cadeiras. Que coisa mais linda! Então, ocorre uma sinergia, tá? Ou seja, o trabalho é um trabalho que foi feito de uma maneira que envolve todas as pessoas em prol de um objetivo. E isso foi passado ao nosso querido irmão Fábio, tá? Que são as diretrizes, tá? Através da mediunidade psicográfica, e o Fábio tem todas as diretrizes, não só do trabalho, como da instituição passada pelo nosso mentor espiritual. Diga-se de passagem, é o único local que eu conheço que tem isso, que eu conheço, no Brasil. Tá? Mas eu fico feliz, fico contente, e eu não poderia deixar de mencionar o que eu não mencionei na última vez, que esse grupo aí, de Natal, que é o Grupo Fraternal Maria do Pão, que nós, de maneira até indireta, nós tivemos uma pequena participação na época do Olamar, e eu fico até lisonjeado, e prometo que assim que nós tivermos resolvido esse problema que estamos passando hoje, a nível de Brasil e a nível de mundo, tá? Vamos nos recolher, principalmente em prece, porque tudo acabará bem, tá? E nós, com certeza, iremos um dia visitar aí a Casa Maria do Pão. E aí, Tavares, eu quero ter o privilégio, não sei se mereço, mas de subir até o primeiro andar, tá? Meu amigo, você vai para a cobertura logo, nem o primeiro andar. Amigo, primeiro andar fica eu e o Fábio, a Beth, você vai lá para o primeiro andar, para o último andar, para a cobertura, junto com o nosso irmão Erinaldo, que são dois grandes batalhadores, assim, dioturno do trabalho. Mas, meu amigo, eu não ia nem participar, mas eu fiquei tão emocionado com essa sua fala, com esse seu carinho, que eu tenho aqui o nosso irmão Décio, se você permitir, Fábio, é o pessoal aqui do WhatsApp, já tem uma pergunta aí, você pode ler, por favor. Só eu que leio ou todo mundo tem acesso à leitura? Só eu, né? Não, todo mundo tem, todo mundo tem. Então, nesse momento em que estamos com as casas fechadas, como está sendo feito os trabalhos? Tem que ligar o microfone. Já está ligado mesmo. Então, eu vou responder. Meus irmãos, nós, quando ocorreu a interrupção, por motivo de força maior, ou seja, nós temos que respeitar a lei dos homens. Nós temos que respeitar, não devemos afrontar. E temos que ser responsáveis, antes de mais nada. Então, nós tínhamos um trabalho em andamento. E esse trabalho em andamento, tá? Ele permaneceu, mesmo as pessoas não podendo vir até o Recanto de Luz em Manchela. Eu, exceto alguns dias em que eu tive que passar por um tratamento físico
Então, eu não fiz a preparação para me colocar à disposição da espiritualidade para que fizesse as visitações, que é as visitações às sextas-feiras. Veja bem, nessa semana eu não fiz na sexta, mas eu fiz na quarta, tá? Eu fiz na quarta. E aí está ocorrendo as visitações normais. A movimentação espiritual no Recanto de Luz e Mancheira, ela permanece igual. Porém, nós trancamos, por orientação da espiritualidade, o site, as reuniões. Tá? Quando eu falo nós trancamos, eu passei ao Fábio a orientação do mentor espiritual. Tá? Então, não é algo ditatorial, é algo em que o amigo espiritual nos orientou o melhor para a preservação da instituição. E o que está ocorrendo hoje, nós temos que ser respeitosos com as pessoas, temos que ter responsabilidade e temos que ser, no mínimo, ouvinte da espiritualidade. Porque senão não teria sentido termos um centro espírita em que a espiritualidade não participasse. E ela participa conosco, inclusive nos orientando em nome de Jesus, e nós, diante desse fato, o que nós fizemos? Nós suspendemos os trabalhos presenciais, inclusive suspendemos até o site. Óbvio que agora estamos aguardando uma orientação, essa orientação deve vir em breve, e nós devemos recomeçar em breve com os trabalhos. Quando eu falo em breve, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui 40 dias, eu não tenho uma data, porque isso aí, o telefone toca de lá para cá, e conosco é de lá para cá que toca mesmo. Tá? Nós não provocamos e nem invocamos os espíritos. O máximo que nós fazemos é fechar os olhos e entrarmos em oração e pedir que a espiritualidade nos intua ou venha, através do canal mediúnico, nos transmitir através da onda pensamento, da onda mental, e assim, da maneira que eles acharem que nós possamos captar a orientação. Então, por enquanto, nós estamos sendo bastante prudente e respeitando as leis do homem e com respeito à espiritualidade. Mas os trabalhos, eles continuam do lado de lá, feitos pelos espíritos, com a mesma intensidade. Todas as semanas tem as visitações normais. Opa, muito bem, meu amigo. Ótimo. Nós temos aqui, Edson. Pronto, chegou Tem mais uma pergunta aí. Se eu tive mais de um problema de saúde, como será identificado qual o primeiro para fazer cirurgia? Ed Soares, lá de Macaíba. Eu vou responder da maneira mais simples possível. Quando nós procuramos um médico, nós temos um problema que aparece no nosso físico. Geralmente é a dor, tá? Mas nós não temos a causa. A espiritualidade, ela tem uma visão um pouco maior, um pouco mais amplificada. Então, é ela quem escolhe, é ela quem diz, é ela quem determina onde vai ser feito e o que vai ser feito nessa cirurgia espiritual. Repito, que é feito no perispírito ou no corpo etéreo, com reflexo no físico, no externo. Tá, minha filha? Tavares, você tem mais uma aqui, né? Até quantas cirurgias espirituais posso fazer por ano? Não existe um número determinado, tá? O que é uma cirurgia espiritual? A cirurgia espiritual é a intercessão de uma mente inteligente, de um espírito inteligente, com conhecimento de fisiologia, com conhecimento de anatomia, conhecimento do plano reencarnatório. Ele vem para auxiliar
àquele que pede, tá? Em nome de Deus. Veja bem, não tem a quantidade de cirurgias espirituais, porque a cirurgia espiritual nada mais é do que um contato e uma troca de energias. Tá? Essa intercessão ela ocorre em nome de Jesus. E, amigo espiritual, nós não temos uma quantidade, uma, duas ou 10, isso não tem um limite, não tem nada que balize. Tá? Você tem mais alguma pergunta, Tavares, aí? Temos bastante perguntas, mas eu queria que você desse prosseguimento, como é que funciona, porque foi até agora meio-dia, 1 hora da tarde, né? Aí depois, como é que é esse funcionamento todo? Vai até que horas, basicamente? Eu acho que nessa hora seria legal o Edson falar um pouco das cirurgias, porque nós ficamos com as palestras, a gente fica fazendo as palestras, que é uma solicitação do benfeitor espiritual. Aliás, eu queria fazer mais uma emenda, pegando o gancho do Edson. Eu acho que é a única casa que o verdadeiro coordenador é o mentor espiritual. E nós somos muito aderentes a esse coordenador, né? A gente realmente segue o espírito do Dr. Arthur Neiva. E, então, quando estamos fazendo as palestras, porque, na verdade, o objetivo é a cura da alma, por isso que nós falamos do Evangelho, e não nos atemos só ao Espiritismo, porque a gente volta ao cristianismo. Metade do salão é católico, metade lá. Eu fiz várias vezes estatística, no máximo tem 20% espírita, e os demais são outros ramos do cristianismo, né? E a gente respeita isso, a gente segue o curso da inspiração. Mas as cirurgias, essa parte da dinâmica da cirurgia, eu vou deixar para o Edson, porque é muito rica. Tavares. Viu? Aí vou ser um pouco, vou tentar sintetizar e responder de maneira bastante sucinta. O que ocorre é o seguinte, meu irmão, Tavares, nós temos, geralmente, no momento da cirurgia espiritual, nós temos aproximadamente, geralmente, em média, de 4 a 6 equipes atuando. Essas equipes elas são compostas de auxiliares, de enfermeiros, de magnetizadores, de transportadores, tá? Espíritos que cuidam da cicatrização, que cuidam da perfuração, que cuidam da anestesia, do transporte, da desmaterialização, da materialização, enfim, são média 4 a 6 equipes. Estou falando só a equipe de médicos espirituais, tá? Podendo chegar a 7 ou até um pouco mais. É um número que nós não temos condições de limitar. E no salão, tá, tem os auxiliares que ficam passando informação, tudo mental, ao mentor espiritual e ao responsável e o coordenador do trabalho na parte organizacional. Tavares, é difícil eu responder algo em que eu participo de maneira sui generis, de maneira dormindo. Porém, eu estou respondendo dessa maneira, porque eu já tive na espiritualidade um presente, ou várias vezes o presente, de assistir fora do meu corpo físico. É por isso que eu estou transmitindo, mas com a minha visão física. Então, o que ocorre? Ocorre que durante esse transe mediúnico, ele é muito rápido, e aí ocorrem todos os tipos de fenômenos, tá? Ocorre desmaterialização, ocorre o toque na pessoa, a pessoa já passou pela cirurgia, o tumor desapareceu, a cirurgia apareceu, o fenômeno de um aparece no outro, a pessoa pode ocorrer da pessoa ter problema de visão,
e voltar a enxergar. Ou seja, ocorre de tudo. Como também ocorre, tá, das pessoas não ficarem boas. Ocorre também das pessoas não sentirem nada. Ou seja, tudo é pela fé. Ou seja, pela confiança, eu acredito, eu creio, eu acontece. E aí nós voltamos. Bata e a porta abrir-se-á. Peça e receberá. Então, voltamos sempre para o que o Abel estava dizendo, ao Evangelho, que nós iniciamos, de acordo com a espiritualidade desse trabalho, tendo no mínimo 2 horas de Evangelho durante o tratamento, no mínimo, ou, se possível, durante a sessão. E aí ocorre todo tipo de fenômeno. O mentor espiritual incorporado, ele psicografa, ele faz cirurgia, ele conversa, ele orienta, ele sai da sala, enfim, mas sempre respeitando os encarnados. Tá? Então, aquele que ele deu uma determinação, um exemplo, a Beth ele não chega e desautoriza nenhum deles. Ou seja, ele não atravessa o samba. Então, aí ocorre todo tipo de fenômeno que você possa imaginar. É por isso que realmente não é fácil fazer uma descrição de algo que você não participa. Nós ficamos nos bastidores e do lado de fora. E essa riqueza, por exemplo, que você dividiu conosco, para nós é também novidade, é surpresa. Então, por isso que eu disse, eu sabia que tinha muita coisa rica por detrás e que a gente, na realidade, acaba, como fica no salão e olhando como está funcionando o todo, porque você tem que ver que tem outras áreas em funcionamento que tem que estar alinhadas, por exemplo, a retirada de pessoas, a entrega da sopa para as pessoas que são da primeira vez, o mesmo modo de lidar com o próprio salão, quem senta num lugar, quem vai para o outro, tudo isso, né? Mas eu nunca tinha tido essa exposição com relação à parte interior, que é, na verdade, a própria cirurgia, que é de uma riqueza enorme, né? Eu não sei, Tavares, se você tem alguma pergunta. Eu sei que tem uma pergunta porque eu vi, né? Boa noite. Quais as sensações que o médium de cura tem quando esta mediunidade começa a aflorar? Eu vou responder essa pergunta, mas sempre dando como ponto de referência a nossa experiência. Porque nós podemos ter o médio de cura, sem o médio de cura ser um médio de efeitos físicos. É a chamada, todas as casas têm cirurgia espiritual. Tá? Fazem lá um grupo de médios, de pessoas de boa índole, de fé, caridosas, de bom coração, e fazem lá a fluidoterapia, a imposição de mão, e assim vai. Ou seja, há uma intercessão espiritual. Tá? Mas isso não quer dizer que o médium de curas, tá? Ele é um médium com efeitos físicos. Ou seja, não é um médium com riqueza de ser um canalizador de ectoplasma, de ectoplasmia, e essa energia que ele ocorre uma metamorfosização e é transformada em energia tênue para que ocorra realmente as cirurgias, que nós chamamos de cirurgia espiritual, essas coisas de fenômeno, tá? Então, a sensação é a melhor possível, e o médium, quando ele inicia, tá? Ele é tocado de um estado de êxtase, e que se tiver 100 pessoas, ele quer 200, ele quer 300, ou seja, ele quer realmente se colocar à disposição. Isso quando ele assume decoração e com Jesus, porque depois de um determinado tempo, isso cansa, isso esgota, e é necessário que haja uma renúncia em prol do amor, em prol do próximo.
Edson, com relação às coisas que são trazidas pela espiritualidade. Por exemplo, as essências, os fluidos. Como funciona isso em termos de organização e o que eles trazem para a cirurgia? Eu não entendi. Está realmente pipocando aí. A pergunta é... Pipocando. Eu percebi que estava pipocando. Eu sei que são trazidos fluidos, são trazidos essências, inclusive da própria natureza. Como funciona tudo isso no contexto da cirurgia e dos tratamentos in loco, no local? Conseguiu chegar? Não estou ouvindo o teu microfone que está desligado. No nosso caso, a espiritualidade utiliza de energia. Tá? E no programa passado, eu disse que eles utilizam, inclusive, o fluido universal, ou seja, aquilo que é do cosmos, que está na natureza, eles trazem para o médium, e o médium ele é como se fosse uma usina. Aí ele vai passar pelo médium e essa energia será filtrada. E essa ectoplasmia será transformada em energia bastante condensada, bastante perene, para que ocorra realmente o bem-estar em todas as pessoas que estão na reunião. Não significa que as pessoas serão curadas, mas elas sairão do recinto melhorada. Então, é basicamente isso. Tentei responder de maneira bastante sucinta, porque a pergunta veio truncada. Você acertou, tá ótimo, você entendeu muito bem a minha pergunta. Existe diferença entre fazer uma cirurgia no centro ou fazer a cirurgia em casa? É do Sérgio Depuim. As pessoas mais sensíveis, estando próximo do médium de efeitos físicos, como é o nosso caso, as pessoas elas têm a capacidade de sentir toda aquela energia próximo da proximidade, porque energia é vida. Então, isso, com o médium, é essa diferença. E quando é feito no recinto, é uma coisa mais perene, mais tranquilo, mais suave. As pessoas, a espiritualidade se aproxima, aplica-lhe o passe, aí ocorre, inclusive, das pessoas dormirem, relaxarem, e é só essa diferença. Mas, como resultado, como é feito no perispírito, tá? Tudo pode ocorrer. Depende do merecimento e da fé. Veja bem, todos nós temos merecimento, basta que acreditemos. Bom, tem uma outra pergunta aqui, que é da Cristina da Candelária. Posso fazer uma cirurgia espiritual por uma outra pessoa, no lugar dela? Pai, mãe, filho, esposa? Devido à nossa experiência, talvez você não saiba, nós já tivemos mais de 1 milhão de atendimentos nessa tarefa, nessa atividade com a espiritualidade, e é muito comum nós atendermos, quando eu falo nós, é o amigo espiritual, o Dr. Arthur Neiva e outros membros da equipe espiritual, eles fazendo a cirurgia na mãe, com reflexo no filho, ou vice-versa. É muito comum conosco isso ocorrer nos nossos trabalhos presenciais.
Eu lembro o caso de uma nossa amiga Eva, e eu sei que nós podemos falar, porque eu pedi a permissão, que ela fez pelo irmão, ela que vinha, e era o irmão que recebia a cirurgia. É muito interessante isso, que é como a gente pode ser ponte, né? Como a gente pode ser, na realidade, uma ponte de ligação. Porque está tudo ligado, né? Nós estamos, na verdade, nos ligando através da mente, através dos nossos campos. Mais uma pergunta que, na realidade, é do Pedro Pérez. Solicita explicações sobre a energia de transmutação da água fluidificada na cirurgia espiritual. Pedro, você veja bem, hoje já há estudos aqui, se não me engano, acho que é no Japão, tem um cientista que estudou a água, e quando a água é fluidificada, ela muda de coloração. E o que ocorre? Ocorre que num trabalho desse, que é de energia, em prol da melhora dos nossos irmãos, então tem toda uma equipe fazendo essa magnetização, trazendo fluidos, aplicando através das técnicas energias salutares para que a pessoa, quando iniciar, ao tomar essa água com o seu medicamento, potencialize o medicamento que ela esteja fazendo uso, ou até em determinados casos, a espiritualidade coloca, inclusive, o próprio remédio nessa água magnetizada, que nós chamamos de água fluidificada, ou seja, fluidificada com fluidos, e esses fluidos geralmente são da natureza. Tá? Espero ter respondido. Respondeu. E eu tenho uma pergunta também que não quer calar. Um dos procedimentos de sexta-feira é deixar 2 litros de água à noite para ser fluidificada e vai se tomando durante a semana, completando. Eu acho muito interessante porque, mesmo completando, ela mantém exatamente a mesma atividade fazendo o trabalho que ela faz. Como isso acontece? Porque, na verdade, você está consumindo água e colocando uma outra que é pura, fresca, né? Que, na verdade, não foi na hora fluidificada. É verdade. E vale esclarecer aos nossos telespectadores que em nossas reuniões ela ocorre de uma maneira bastante simples, bastante tranquila, bastante serena, e ocorre dias em que a espiritualidade ela faz a fluidificação da água na mesa, e a água, inclusive, fica com ação medicamentosa, ou seja, isso é uma prova de que as pessoas que participam conosco, inclusive a Beth está aí do lado, a Beth já viu muitas vezes isso, a água ficar com gosto de remédio, de pirona, de novalgina. Então, isso aí eles fazem mais para mostrar para nós, para reativar, inclusive estimular a nossa confiança, a nossa fé, para que nós também prossigamos com esse trabalho, que é um trabalho que realmente é apaixonante, porque servir é apaixonante. A Belkis, ela fala: eu fiz a cirurgia à distância e me senti como anestesiada com uma peridural, onde sentia eles tudo o que estava acontecendo. Gratidão eterna, fiquei curada. Pela senhora, tá? Inclusive no livro Medicina do Além, tem alguns casos lá, e se não me engano, tem um caso, dentre os casos relatados, que são comprovados cientificamente, de uma médica não,
ela é médica, e o marido, se não me engano, é cirurgião dentista. E ela estava grávida, e aí teve um pedido de um confrade irmão nosso, que veio até o centro e fez um pedido para que a espiritualidade atendesse essa senhora, e ela recebeu a cirurgia espiritual lá na casa dela, e ela sentiu todos os problemas, toda a cirurgia, inclusive ficou como a senhora relatou, e isso é muito comum no nosso caso, porque utiliza o ectoplasma e a energia ectoplasmática, que o médium de efeito físico ele tem realmente esse poder quando ele pode provocar, e através da sua fé, através do seu pedido, e também, é claro que a senhora, com toda certeza, mereceu passar por essa experiência, e eu fico feliz pela senhora, dona Belkis. E um abraço. Talvez um dia nós possamos nos encontrar no Nordeste. Tem uma pergunta agora da Isabela, que ela me fez no passado, umas 4 ou 5 semanas. Ela é de Araraquara, ela está fundando o Centro Dr. Inácio Ferreira, amiga do Bacelli, né? Amiga do nosso Sérgio Santos, grande Sérgio Santos, e ela quer saber que se o médium de cura sente formigamento nas mãos e a sensação de que a mão aumenta de tamanho. Sim, cada médium tem a sua impressão, cada médium tem a sua particularidade. No nosso caso, nós temos um ponto de energia na mão direita, tá? Que eu posso, inclusive, mostrar de vez em quando eu mostro para as pessoas, em que fica totalmente vermelha a minha mão, e realmente a minha mão ela cresce, ela fica enorme, tá? A impressão que eu tenho é que eu tenho uma mão enorme, tá? Então, é normal. E outra coisa, Isabela, eu conheci o doutor Inácio Ferreira, ainda encarnado lá na cidade de Uberaba, tá? Lá no sanatório. Então, nós nos confabulamos quando ele estava internado, tá? Lá na cidade de Uberaba. Um abraço a você, e isso é normal. Mas cada médico tem a sua particularidade. Uma pessoa que está hospitalizada pode passar por procedimento de cirurgia espiritual? Com toda certeza, tá? Por quê? Porque o atendimento ele é espiritual. E nós não podemos esquecer jamais que nós somos espíritos encarnados. E o espírito que vem nos assistir é um espírito desencarnado, mas ambos são espírito. E muitas vezes isso ocorre a pedido de nossos familiares que já estão no plano espiritual para que amenize as nossas dores no leito de hospital. Paulo Tavares, eu não sei se tem mais alguma pergunta. Pessoas que moram em outros países podem também fazer cirurgia espiritual? E qual horário, já que tem fusos diferentes? Boa pergunta. É Lúcia, né? Da cidade da Esperança, é isso? Então, nós atendemos aqui no Recanto de Luz e Mancheira muitos pedidos de muitos países, tá? Do velho continente, do Japão, da Ásia, de vários países. E é normal a espiritualidade consciente, ela responde através da psicografia mecânica, ela responde, orienta, inclusive o horário em que será feita a cirurgia espiritual ou a visitação espiritual no determinado país de origem onde a pessoa está. Inclusive, antes de suspendermos a nossa atividade, nós recebemos um casal da cidade de Hamburgo,
que, pelo que nos consta, é a última cidade da irmã Sheila. Isso. De acordo com o Vivaldinho, foi lá que ela desencarnou. É isso aí. Bom, eu não vi mais perguntas. Tavares, você tem alguma específica? Ah, tá aqui o. Ih, Edson, essa nós vamos montar uma patrulha para ficar do teu lado, tá? Por que muitos dos médiuns de cura têm normalmente um fim trágico, problemas terríveis? Hilda de Felipe Camarão. Eu não concordo. Eu acho que todos nós, nós temos uma responsabilidade com a espiritualidade. E nessas coisas espirituais, o médium, com responsabilidade, se ele for um médium seguidor do Evangelho e dos ensinamentos de Jesus, de Kardec e de Chico, ele pode ter realmente um fim trágico de doença. Agora, quando o médium, ele, no caso aí, eu entendi o que a pessoa fez a pergunta, no caso do Edson, no caso do nosso irmão lá, do Gilberto, lá do Frei Luiz, no caso do João de Deus, é porque realmente tinham que reparar algumas coisas, mas geralmente isso ocorre, exceto o Gilberto, que eu não tenho conhecimento de problemas nenhum com ele, geralmente ocorre porque essa mediunidade é uma mediunidade tentadora. Então, as pessoas elas paparicam muito o médium, e se não tiver muita cabeça, ele descamba, porque é a facilitação de dinheiro, é a televisão, olha, são bastante coisas de ilusão transitória, mas se o médium for firme, for abnegado, eu acho que ele até pode ter um desencarne dolorido, com uma doença terrível, se isso estiver realmente na ficha dele, ou se ele veio para passar por isso. Mas, mesmo assim, talvez, se ele, e com certeza ele terá, uma amenização no sofrimento físico dele, se ele fizer direitinho aquilo que ele assumiu. Eu posso falar por nós, que nós também, eu particularmente já recebi inúmeros convites, tá? Inclusive, falando com o Tavares esses dias atrás, aí, eu já tive propostas de pessoas chegarem e me oferecerem $5.000 para que eu fosse atender a pessoa, o fazendeiro tal, em tal lugar, com avião aqui no Campo de Marte, em São Paulo. E aí, a gente simplesmente, seguindo a orientação de Chico, Kardec, Jesus, eu simplesmente disse para o portador, aquele que veio me buscar, que trouxesse o amigo, o patrão dele, e que eu atenderia ele sim. Mas eu até abriria assim, uma exceção, na época, colocando ele, passando ele à frente de outras pessoas, juntamente com as pessoas mais necessitadas. Era isso que eu poderia fazer. Tem uma pergunta do Pedrão, de novo. Orientar-nos o motivo pela qual é agendado horário pelos espíritos para atendimento em hospital e em casa. Com Chico Xavier. Então, quando Emmanuel encontrou o Chico, ele disse ao Chico três palavras: disciplina, disciplina, disciplina. Então é o seguinte: nós temos que ter disciplina, e não existe disciplina sem horário. Não existe disciplina sem hierarquia. E não existe disciplina sem o respeito. E não existe responsabilidade sem essas coisas. Então, é simplesmente por isso. Tudo tem que ter o momento de iniciar, o momento de terminar, e
Eu costumo brincar, tá? Eu brinco com as meninas aqui, eu costumo brincar que o local de tomar cerveja é no boteco, o local de rezar é na igreja, e o local de falar mal dos outros é no centro espírita, mas também de fazer o evangelho. Porque o pessoal do centro espírita, tá? Inclusive eu me coloco nessa, meus irmãos, vocês estão ouvindo, tá? É só para tirar um pouco da serenidade, dessa seriedade, tá? Nós não fazemos fofoca, nós atualizamos notícia, não é verdade? Exatamente. E a informação é boa, ela tem qualidade. Bom, tem mais uma da Júlia do Alecrim. Então, o trabalho vai até que horas nos dias de trabalho? É durante o dia, tá? Mas quando já ocorreu, vezes de ter muitas pessoas, 2.000, 3.000 pessoas, aí a gente tem que realmente organizar. Isso aí faz parte da parte organizacional do centro, isso é algo do homem e da equipe de encarnados. Porque o médium, ele é um homem, e as pessoas que estão ao lado dele também são de carne e osso, e nós não podemos dar tudo, porque depois nós não temos para nós. Então, nós temos que dosar, tem que ter um pouco de responsabilidade com o nosso físico. Tem uma que é de Júnior, lá de Nova Parnamirim, cidade lá do Jacó Melo. São, no total, quantos trabalhadores envolvidos nesses trabalhos? O Edson, por favor. Edson. Oi. Tavares. Eu queria dar um complemento e pedir também, inclusive, até a participação da Beth e do Fábio, desculpa. Você vai falar do número total e eu queria saber como é essa distribuição, porque deve ser muitos trabalhadores, e como é que fica essa distribuição em cada setor da casa. Pode ser assim, queridos? O número das pessoas na casa, de cada setor, porque aí nós iríamos. Eu nem tenho condição para isso, eu acho que nem o Fábio também tem, tá? Mas eu acredito que deva ser lá no Recanto de Luz e Mancheira. Porque tem pessoas que fazem atendimento, inclusive das pessoas em casa. Nesse momento, se nós tivéssemos aberto funcionando, tem pessoas que atendem telefone, que atendem o e-mail, que atendem o atendimento à distância. Mas vamos colocar um número aí de 70 a 150, mais ou menos. Eu também acho, porque se você considerar quem vai buscar os alimentos para fazer a sopa, na sexta-feira tem uma equipe para picar tudo, preparar tudo. Tem todos aqueles que recebem os e-mails e preparam as fichas. Tem turmas, tem a turma da manhã, depois tem uma turma que fica o dia inteiro, tem aqueles que só podem vir à tarde, tem aqueles que à noite vão pegar as orientações e mandar pelos e-mails, né? Tem também aqueles que trabalham fora desse horário para passar todas essas orientações, né? Então, 70 eu acho que é um número, às vezes, até conservador, incluindo todo o universo, toda a organização, que costuma ser de quinta até sábado à noite, né? Pelo que eu vejo, né? Eu disse de 70 a 150, hein? Eu também acho. Eu também acho. O médium, tá? Ele continua, no nosso caso, à disposição da espiritualidade. Ele tem que se colocar à disposição da espiritualidade,
para fazer o atendimento à noite, tá? Então, no nosso caso, nós voltamos a fazer o evangelho por volta de 10h30 da noite, do sábado, nos dias de cirurgia no Recanto de Luz e Mancheira, tá? Então, o nosso trabalho, ele continua. E como ele continua, basicamente, todos os dias. Exatamente. Essa pergunta, de certa forma, já foi respondida uma parte, né? A música e o evangelho. Qual é a importância da música e do evangelho para o trabalho? Isso é do Beto, lá do Panatis. A música, ela harmoniza o ambiente. Ou seja, as pessoas que estão com a mente voando, a música tem um poder e uma facilidade de trazer para o recinto, principalmente as músicas de louvores. Então, a música, ela harmoniza o ambiente. E o evangelho equilibra o espírito. Verdade, bacana. Tavares, eu não sei. Atenção. Peço ao Pai Maior, essa é a Luzinete Silva, e aos nossos espíritos de luz, oração, nosso irmão Jadir de Oliveira, em estado grave com Covid. Está lá na UTI de Ribeirão Pires. Aqui tem uma pergunta para você da Cristina da Candelária. Qual é o caso que mais lhe impressionou nesses anos de trabalho todo, Edson? Respondendo a Luzinete, referente ao pedido dessa pessoa que está na UTI com coronavírus, eu ontem já fiz uma prece por ela e pedi para a espiritualidade visitá-la. Qual outra pergunta? Vai, Fábio. Qual é o caso que mais lhe impressionou nesses anos todos de trabalho? É da Cristina da Candelária. Minha filha, aí você me apertou sem abraçar. Olha, minha filha, é muito caso. Hoje mesmo eu respondi um caso aí, eu dei uma sugestão, o livro que o Fábio escreveu, que tem uma pequena biografia nossa, que é a Medicina do Além, um presente de Jesus para a humanidade. Lá tem muitos casos, mas olha, são tantos, minha filha, que eu deleto. Mas teve um dia que eu estava fazendo cirurgia lá no Centro Espírita Caminho da Luz, aqui na cidade de Ribeirão Pires, e meu filho estava na UTI. E o meu filho estava na UTI, meu filho ficou por 20 dias na UTI e tomou 24 bolsas de sangue e ele estava desfalecendo, tá? E aí, quando terminou os atendimentos de cirurgia espiritual, na época, o mentor espiritual chegou, veja bem, o meu filho na UTI e eu fazendo cirurgia espiritual no Centro Espírita público. Não que eu seja bonzinho, mas sem nada pedir em troca, ou seja, de acordo com o meu coração e com o meu compromisso que eu assumi com a espiritualidade antes de reencarnar. Por volta de 1h, 2h da tarde, então, terminou essa sessão nesse Centro Espírita. E aí, o mentor espiritual chegou no orientador na época, que era o seu Ibrahim Alves Lima, que é um dos fundadores, ou seja, o fundador do Centro Espírita Caminho da Luz de Ribeirão Pires, juntamente conosco, e aí ele transmitiu a ele que não foi em vão o nosso trabalho, que meu filho estava salvo. E aí o meu filho saiu no outro dia do hospital. Eu sei que tem mais uma última pergunta aí.
Podia colocar, Tavares. Al- Alguma decepção nesses anos todos é da Suzy do Alecrim. A pergunta dela é uma pergunta bastante sucinta, tá? Todos nós tivemos senões dentro de um trabalho do centro espírita, ou durante um período, ou tivemos chateações, e todos nós já projetamos desistir da tarefa e do compromisso assumido com a espiritualidade. Isso é muito comum. Então, decepções nós vamos ter hoje, vamos ter amanhã, daqui a instante, mas o que vale, no meu caso, estou falando por mim, sempre por mim, no meu caso, compromisso assumido, compromisso assumido. E eu eu não volto, eu não troco, tá? Eu não renuncio. Eu posso renunciar ao local aonde eu estou participando, mas ao compromisso com a espiritualidade eu não renunciarei nessa vida. Já estamos com 39 anos de mediunidade, sendo 35 só com essa mediunidade de curas e cirurgias espirituais público. A nossa querida Solange, ela fez uma observação aqui. Nós que passamos na cirurgia também devemos fazer a preparação no sábado e seremos atendidos. Sim, todos nós devemos fazer a preparação. E essa preparação, principalmente aos trabalhadores, é aquela que é a prece envolvida com bastante amor, com bastante carinho. Então, é essa a preparação. Depois da prece, vamos nos colocar ao trabalho. Aí eu vou a Zoroastro, que dizia o seguinte: depois do trabalho, aquele ágape fraternal, para que nós possamos festejar esse lindo dia de realizações. É isso aí. Bom, não quero mais desgastá-lo, porque eu tenho uma pequena noção das suas condições físicas. E alguém tem que cuidar de você, né? Alguém tem que cuidar de você. Então, eu vou pedir Fábio, para o terminamos também. Não, Então, eu vou pedir para você fazer o encerramento, Tavares. mais perguntas. Foi de rápido, mas mesmo que surja, a gente vai deixar para a próxima semana. Agora, Edson, me tire uma dúvida aí, por favor, uma dúvida que você tem que me tirar. Minha mediunidade de evidência, ela não é muito boa, mas eu vi um espírito superior entrando aí no seu quarto, não foi isso? Passou aí, entrou e saiu, é um espírito de alta hierarquia, não é verdade, querido? Ou eu estou equivocado, minha mediunidade de evidência me enganou? Tavares, eu brinquei com você na última entrevista nossa, que a Lamar falava que você é um tampa de chaleira lascado. Então, você está conseguindo ver a distância, tá? Eu não posso dizer que realmente foi um espírito iluminado que entrou aqui, porque eu tenho certeza que nós estamos falando em nome de Jesus e com Jesus, e onde tem duas ou mais pessoas falando em seu nome, ele estará entre nós. Então, com toda certeza, é esse espírito que está nos rodeando nesse momento. É isso aí. Então, eu acho que poderíamos encerrar, agradecendo a oportunidade e pedindo para a Beth, que já descansou, porque ela sumiu, fazer a oração de encerramento. Ô, Fábio, eu só queria uma coisa de você. Eu vou passar aqui o nome das pessoas que estiveram no Face, se você puder ler e agradecer, e em seguida eu vou fazer a divulgação dos nossos trabalhos amanhã até sábado. Pode ser? Então a gente vai passar agora, você lê. Tá bom. Eric Fernando,
Nadir Nunes, Marília Silva, Delson Soares Silva, Anadir Moreira, Sônia Machado, Maria Aparecida Simão foi o espírito que passou aí atrás, viu, Edson? De alta hierarquia. Eu sabia que eu tinha visto esse espírito superior em algum lugar. Não me engano nunca, meu. De alta hierarquia, dos planos celestes para cima. Exatamente. A Celinha Nunes dos Santos. Marília Silva, a Cíntia Coronado, a Verinha, Vera Lúcia Castro, a Aureloise Máximo, está aí de novo a Sônia Zampronelli Machado, Flávio Davi Oliveira, Nacilda Rosento, Luzinete Silva, Pedro Pérez, esse eu não conheço. Meu amigo. É meu inimigo. Belkis Lula Araúja de Menezes, Roberta Santos Assis, Ana Maria, Isabela Falcone de Araraquara, Marlene Pisoni Teixeira, acho que foi, Tavares. A Lilian Chiaradia. E aqui nós terminamos com essas participações, agradecemos. Vamos agora só pedir licença ao pessoal para falar um pouquinho, meu amigo Fábio, do que vai ocorrer amanhã na nossa rádio. Então, na quinta-feira à noite, a partir das 19 horas, nós estaremos fazendo aqui um encontro com grandes amigos do nosso irmão Ismael Ramos das Neves, que durante mais de 60 anos, quase 70 anos, morejou aqui no movimento espírita do Rio Grande do Norte e também brasileiro, porque durante muitos anos foi amigo pessoal do Chico. Por 18 anos conviveu com ele, lá em Pedro Leopoldo ainda. E abriu aqui imensas casas, já está no plano espiritual e já é mentor de uma casa espiritual aqui no interior do nosso estado. Então, o nosso irmão Ismael Ramos das Neves amanhã estará presente aqui, junto com todos os seus amigos. Na sexta-feira, o irmão mais velho do Geraldo Carlos Capete, da Federação Espírita do Brasil, a FEB, estará aqui fazendo um estudo com a gente, o estudo do Espiritismo em época de pandemia. Isso na sexta. No sábado, continuamos na Federação Espírita Brasileira, com o André Siqueira, que é aqui de Natal, mas está radicado em Brasília já há mais de 20 anos, e é um dos diretores da FEB, vai falar sobre a Federação Espírita e os seus 136 anos de fundação. Luz na instrução, amor na consolação. Então, essa é a nossa programação. Até o próximo sábado, se Deus quiser, agradecendo, meus irmãos, a você e pedindo que você continue agora de novo com o comando do nosso programa. Perfeito. Eu vou pedir agora para a Beth fazer a prece. A única coisa que eu vou tomar liberdade de falar é que na segunda eu estou em Natal de novo, numa live do SEAC, do Centro Espírita Caminho, Irmãos do Caminho, do nosso grande amigo Duda, dos grandes amigos que nós temos lá no SEAC. Então, vai ter uma live às 8 horas, falando a respeito desse tempo e dessa pandemia. Maravilha. Iremos assistir, porque termina a nossa e vai para você. Vamos perseguir. Espírito obsessor é assim, onde você está, eu estou no seu pé. Em Natal, hein? Tá certo. Agora eu vou deixar o Vitor Lourenço fazer a prece final. Problemas técnicos mesmo. Bom, hoje o assunto foi muito mais voltado mesmo ao Edson, por conta
da necessidade de explicar esse lado espiritual todo, que nós não temos tanto alcance como ele, que está ali com os espíritos amigos em volta e que já desenvolve esse trabalho. Mas antes de agradecer, eu quero falar algo rapidinho, que é agradecer as famílias. Muito se fala em dedicação, em respeito, em compromisso, mas é bom lembrar que nós não fazemos nada sozinhos. As nossas famílias, a família do Edson, que o abraça, que o recebe, que dá condições para que ele continue nessa tarefa conosco. A família do Fábio, que sabe das necessidades que ele tem, muitas vezes, de resolver tantos problemas que se voltam, e a família de todos os trabalhadores, que as deixam em casa para ir servir. Nossos amigos todos envolvidos na tarefa, que se dedicam a estar lá, a prestar essa orientação, esses cuidados, a receber os irmãos necessitados. Todos nós temos uma família por detrás que merece toda a nossa gratidão, o nosso respeito e o nosso carinho. A gente brinca muito com a Maria, né? Eu falo com a Maria, a esposa do Edson, que eu só tomo conta dele para ela lá no salão quando ela não vai. Maria sabe disso, né? Não dedo não, viu, chefe? Mas a gente tem muito carinho um pelo outro. Então, agora, nesse momento, eu gostaria muito que todos pudessem entender a oração como um momento de ligação com o plano espiritual, com a bondade, com a luz, com Deus, e esse contato da nossa alma mesmo, um contato íntimo com o bem, né? E ser bem singela, falar da gratidão, mas gratidão como um olhar diferente, né? Onde nós não vemos problemas, nós vemos oportunidades, gratidão onde nós nos colocamos a atender o outro. Não estou falando de educação e nem de oração, eu estou falando da necessidade de nós crescermos, sermos gratos e exemplificarmos isso através das nossas ações. Então, vamos ser grato à nossa vida, grato às oportunidades, agradecer a Deus por esses esclarecimentos e oportunidades que temos todos os dias. As nossas amizades, os nossos laços, aos nossos irmãos em tarefa, qualquer que seja a sua religião ou religiosidade, desde que seja voltado ao bem e ao próximo. E seguir, eu gosto muito das palavras da nossa orientadora, irmã Sheila, Meimei e outros. Mas Sheila, ela diz assim, ela diz que onde estiveres, ama, serve e confia. Abençoe e auxilia sempre o seu próximo e chame para ti as bênçãos do alto. Graças a Deus. Muito obrigado a todos que participaram conosco essa noite. Fique em paz. Tavares, agora é com você. Muito bem, meu amigo. Diga, seu Edson, você quer falar o quê? Fala que eu te escuto. Quer falar alguma coisa, Edson? Você levantou o dedo ou não? Quer falar alguma coisa? Vamos lá? Então vamos encerrar. Muito obrigado a todos vocês. Que a paz, o amor e a harmonia do Cristo esteja no coração de todos. E a gente volta quarta-feira próxima com, de novo, o trio falando sobre cirurgias espirituais, se Deus quiser. Muito obrigado a vocês. Um abraço no coração. Valeu, meu amigo Edson, Beth, um abraço e um beijo. Fábio, fico lhe devendo mais essa, pago segunda-feira aqui em Natal. Tchau. Tchau para vocês todos.